O chupetinha da milícia decidiu que quer outra aula. Eu já quero agradecer de sopetão, Chupetinha, por ter me oferecido o boné da CPX, mas eu já tenho o meu, tá? Inclusive fica aqui o aviso pra todo mundo que quiser o seu próprio boné. O pessoal do Voz da Comunidade, que trabalha lá no Complexo do Alemão, está dando um boné pra todo mundo que doar uma cesta básica. Então eu vou deixar o link do Voz da Comunidade aqui embaixo na descrição desse Reels. Dessa vez, o mamadeira da milícia decidiu que ia provar que o Lula está junto com grandes criminosos da América Latina. E repetiu a mesma ladainha de sempre que eles são ensinados nesses cursinhos da extrema-direita. Ah, porque as relações com as Farc? Ah, porque a relação com ditadores? Ah, porque a relação com bandidos? Pra você entender isso aqui, ô chupetinha de genocida, você precisa entender a história da América Latina. Por que esses grupos de resistência aconteceram e por que eles enfrentaram o imperialismo norte-americano. E apesar de haver uma relação entre a esquerda brasileira e esses regimes, nunca houve qualquer tentativa de implementação desses regimes no Brasil. Nunca! Mas a única coisa que vocês sabem repetir é: olha uma foto dele com um comunista! Olha o que o comunista falou do Lula! Então vamos ver, chupetinha, qual é a história do teu presidente? Aliás, do teu líder supremo. Já que você gosta de repetir o que comunistas e pessoas das Farc falaram sobre o Lula, olha aqui. Ele soa como nós. David Duke, ex-líder da Ku Klux Klan, elogia Bolsonaro. Ele é totalmente um descendente europeu. Ele se parece com qualquer homem branco nos Estados Unidos, em Portugal, Espanha ou Alemanha e França. E ele está falando sobre o desastre demográfico que existe no Brasil e a enorme criminalidade que existe ali, como por exemplo nos bairros negros do Rio de Janeiro. Soa familiar, chupetinha? Com vocês alegando que todo morador de comunidade, favela, é traficante? E que CPX significa aliança com tráfico de drogas e todo mundo tá no mesmo balaio? O ex-líder da Ku Klux Klan concorda com você e com seu líder supremo. Mas já que você ficou aí 5 minutos falando da relação do Lula com ditadores e tudo mais, deixa eu te contar uma coisinha que vai te deixar de cabelo em pé. Eu discordo disso no Lula. Eu nunca fui lulista, nunca fui petista, e uma das minhas discordâncias é justamente essa relação com ditadores. Já você, chupetinha, concorda com tudo que o Bolsonaro faz e fala. E já que você falou tanto sobre o Lula apoiar ditadores, vamos para uma aulinha de história? Será que o Bolsonaro apoiou ou apoia algum ditador sanguinário? Mas, Marito, isso tudo não seria suficiente se não tivéssemos do lado de cá um homem de visão, um estadista que sabia perfeitamente que o seu país, Paraguai, só poderia prosseguir, progredir, se tivesse energia. Então aqui também a minha homenagem ao nosso general Alfredo Stroessner. Um grande estadista, um homem de visão. Dessa maneira, o seu líder supremo, chupetinha, chamou Alfredo Stroessner. Sabe quem foi esse homem? Vamos lá. Esse homem foi um dos maiores pedófilos que já viveram na Terra. Stroessner, junto de seus ministros e generais, praticavam nas horas livres uma série de estupros, tendo preferência por violar meninas virgens. Seus assessores até mesmo solicitavam garotas para que o ditador as violasse. O seu harém era composto por jovens com idade entre 10 e 15 anos. Será que pintava um clima? Em 3 décadas e meia de ditadura, ele teria violado mais de 1.600 crianças. Não apenas as meninas eram coletadas pelos assessores de Alfredo Stroessner, eram estupradas, como também os militares sequestravam outras crianças para serem violentadas utilizando uma blitz sexual. Eles usavam um carro Chevrolet Custom 10 vermelho, apelidado de Chapeuzinho Vermelho, por meio do qual eles percorriam as ruas procurando meninas para sequestrar. Uma delas, Júlia Osório, tinha apenas 12 anos quando foi capturada no vilarejo de Nova Itália, em 1968. Esse é o grande estadista, um homem de visão, segundo Jair Bolsonaro. Esse homem era simpatizante do nazismo. Ele concedeu passaporte para o Joseph Mengele, que foi um dos maiores monstros da Alemanha nazista, aquele médico sádico que aparece em vários filmes. O ditador concedia passaportes paraguaios para centenas de outros nazistas. Outro criminoso de guerra acolhido pelo general foi Edward Rochman, o açougueiro de Riga, responsável por matar mais de 30 mil
judeus. Esse grande estadista e homem de visão foi responsável por implementar o tráfico de drogas no Paraguai. Durante o governo dele, o Paraguai se voltou ao contrabando de cocaína e de carros de luxo importados. O ditador apoiava firmemente a postura pró-narcotráfico, uma vez que seus colegas de farda lucravam com o esquema. Sabe o que ele dizia? Ah, mas esse é o preço da paz. O Bolsonaro também exalta sempre que pode um dos ditadores mais sangrentos, sanguinários e nojentos da história, Pinochet. Ele, inclusive, chegou a debochar do pai da ex-presidente do Chile, Bachelet, que foi torturado e assassinado pelo regime de Pinochet. O caso foi tão nojento que o presidente do Chile na época, que era aliado do Bolsonaro, de direita, teve que se pronunciar e disse com todas as letras: em consequência, não compartilho em absoluto a alusão feita pelo presidente Bolsonaro. Que humilhação internacional. Agora, vocês estão percebendo o nível dos ditadores que o Bolsonaro apoia, né? Sabe quem foi Pinochet? Em 2011, um relatório publicado por uma comissão que investiga crimes da ditadura de Pinochet concluiu que 40 mil chilenos foram torturados ou assassinados. 40 mil! O regime tinha um apreço especial por torturar e estuprar mulheres. O testemunho de uma das vítimas, revelado em 2004, é aterrorizador. Ela diz: fiquei grávida depois de um estupro e abortei na prisão. Levei choques elétricos, fiquei pendurada, fui afogada em um tonel de água, queimada com charutos, fui obrigada a tomar drogas, ameaçada sexualmente com cachorros. Ratos vivos foram colocados na minha vagina. Também me obrigaram a ter relações sexuais com meu pai e meu irmão, que estavam detidos, e tive que ver e escutar as torturas deles. Eles me puseram na grelha elétrica, fizeram cortes com uma espada no estômago. Tinha 25 anos. Fiquei detida até 1976. Não tinha nenhum processo. Sabe o que o Bolsonaro tem a dizer sobre isso? Em 2008 ele falou: Pinochet devia ter matado mais gente. Por fim, Pinochet foi condenado por corrupção. Milhões e milhões de dólares foram encontrados em contas espalhadas nos Estados Unidos e a família dele foi obrigada a devolver. Agora, Chupetinha, presta atenção, hein? Que eu sei que você não estuda, é capaz da tua cabeça explodir. Eu sou contra o chavismo. A esquerda brasileira sempre teve aproximação desses regimes por conta da história cultural, de todo o processo de resistência da América Latina. Coisa que você não vai conseguir compreender, nem vou tentar explicar. Mas eu sou contra. Sabe quem não é contra? Sabe quem foi absolutamente defensor de Hugo Chávez? Um ditador que você considera sanguinário, assassino e fala tudo isso. Sabe quem apoia ele? Cuidado, hein, Chupetinha, a cabeça vai explodir, hein? Palavras de Bolsonaro. Chávez é uma esperança para a América Latina e gostaria muito que essa filosofia chegasse ao Brasil. Acho ele ímpar. Pretendo ir à Venezuela e tentar conhecê-lo. Questionado sobre o que ele achava do Chávez ser apoiado na época pelos comunistas, Bolsonaro afirmou: ele não é anticomunista e eu também não sou. Na verdade, não tem nada mais próximo do comunismo do que o meio militar. E esse aqui, ô Chupetinha, sabe quem é? Fujimori. Grande ditador sanguinário, nojento, assassino que comandou o Peru. Fujimori governou o Peru por 10 anos e comandou uma ditadura sanguinária. Perseguiu, sequestrou, torturou e matou opositores. Em uma entrevista para o New York Times, o Bolsonaro falou que tinha simpatia por Fujimori e que a saída para o Brasil seria a fujimorização. Uma das coisas que o Fujimori implantou no Peru foi obrigar as mulheres pobres e indígenas a fazerem laqueadura obrigatória, forçada, para impedi-las de terem filhos. O Bolsonaro elogiou isso. Em 2009, o ídolo peruano do Bolsonaro foi condenado a 25 anos de prisão por corrupção e pelos massacres que ele praticou. Pois é, Chupetinha, eu sei que pra você deve ter sido muito difícil assistir esse vídeo e ter descoberto tantas verdades sobre o seu líder supremo. Absorve tudo isso. Mas sabe qual é a diferença entre mim e você? É que eu discordo do Lula e eu continuo sendo aceito por ele. E você? Alguma vez discordou do seu líder supremo? E se discordar, o que ele vai fazer contigo? Toma cuidado, que pode acabar esse clima entre vocês. E é isso, gente. Compartilha esse vídeo, marca os amigos aqui embaixo e vamos disseminar a verdade. Segue aí, Felipe Neto. Valeu.